Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos. Pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Peugeot 208 GT 1.0 Turbo. Essa aqui é a versão mais completa desse hatch compacto, traz assistências à condução, mas isso a gente vai falar em outro vídeo, porque como vocês bem sabem, esse aqui é o nosso teste de viagem, nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí, mas quando o carro tem esses recursos de assistências, a gente separa os vídeos. Então nesse aqui a gente vai conferir como que é o consumo em trecho 100% de estrada, conferir também o desempenho, suspensão, isolamento acústico, também a direção, se ela é muito leve, se ela é muito pesada, enfim. Deixa eu mostrar rapidamente o interior para vocês, que é realmente bem bonito. E vamos lá então para a estrada testar na prática essa versão GT 1.0 Turbo do Peugeot 208. E depois daquele trânsito padrão no centro de São Paulo, na verdade na Avenida dos Bandeirantes, estamos finalmente aqui pegando estrada com o Peugeot 208 GT 1.0 Turbo, já 2025, tá pessoal? Lembrando que essa versão estreou na linha 2025. Antes você só tinha o E208 GT, que era o 100% elétrico, que inclusive saiu de linha, não existe mais. E ali no começo da rodovia dos Bandeirantes, eu já resetei pra gente o nosso trip de consumo B, o trip de consumo 2, na verdade, pra gente conferir como que vai ficar o consumo em trecho 100% de estrada. E aqui no começo do vídeo eu já quero pedir pra vocês, por favor, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui pro nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho para outras pessoas. Aproveita esse momento também para dar aquela hypada no vídeo, que é uma função nova, completamente gratuita. Você tem, na verdade, a opção de pagar também, o que ajudaria ainda mais a gente, mas de qualquer forma você já está apoiando o nosso trabalho, então fica aí o meu agradecimento. E como vocês bem sabem, eu sempre gosto de começar falando sobre o conjunto mecânico. Nesse caso aqui é um já bem conhecido de vários modelos da Stellantis, inclusive que já passaram diversas vezes aqui no nosso canal. Estamos falando do motor 1.0 T200, aquele Turbo Flex de 3 cilindros em linha com injeção direta de combustível e que rende uma potência máxima de 130 cavalos com etanol, 125 com gasolina, que é o nosso caso, e o torque sempre de 20,4 kgfm com ambos os combustíveis. Associada a essa motorização 1.0 Turbo Flex, a gente tem uma transmissão do tipo CVT com simulação de 7 marchas. Como que funciona? Explicando rapidamente para vocês. Um câmbio automático convencional com conversor de torque, ele tem engrenagens. Então você vai trocando primeira, segunda, terceira, quarta marcha e assim por diante. São várias relações. O CVT, na verdade, ele tem duas polias variáveis. Então ele vai ajustando o RPM, o giro do motor, conforme a subida, conforme o nível de força que você dá ali no pedal do acelerador e etc. Ele vai se adequando. E ele tem como se fossem marchas infinitas, porque ele tem relações variáveis, então você não tem aquelas marchas já definidas. Mas quando você dá um pé fundo no câmbio CVT, ele fica aquele infinitamente. É engraçado, mas é mais fácil de exemplificar para vocês. Para diminuir essa sensação chata, que inclusive dá a impressão de que o carro está amarrado, que o carro não está andando, as montadoras então fazem uma simulação de, nesse caso aqui da Stellantis, 7 marchas. Então ele vai fazer o que um câmbio automático normal faz, que é e assim por diante. Logicamente a tração desse carro é somente nas rodas da frente, né? Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre suspensão. Como a gente pode notar aqui em uma faixa um pouco mais desnivelada, é um carro surpreendentemente confortável. Por que que eu digo surpreendentemente? Não que ele seja extremamente confortável. A gente pegou, por exemplo, recentemente aqui no canal, um BYD e o One Pro. São propostas completamente diferentes, mas é só para vocês terem uma noção. Quem conhece os dois carros vai poder fazer essa comparação assim como eu estou fazendo. Um BYD, não só o One Pro, mas a maioria dos BYD são muito mais confortáveis. Os modelos da Citroën, que são irmãos aqui de Stellantis com a Peugeot, também são franceses, também possuem suspensões bem mais confortáveis, até a direção, a gente já vai falar dessa aqui daqui a pouquinho.
Mas por que eu digo que é surpreendente? Porque esse carro tem rodas de liga leve aro 17 com pneus medida 205/45, ou seja, é um pneu de perfil um pouquinho mais baixo. São rodas grandes para um carro aqui desse porte, e isso geralmente prejudica o conforto. Outra coisa, esse carro tem uma dinâmica muito boa, a gente vai mostrar em detalhes na nossa avaliação completa, e é também a versão GT, que apesar de não ser de fato esportiva, pelo menos no visual, ela tem uma proposta um pouco mais apimentada, digamos assim, um visual ligeiramente mais esportivo. Então eu esperava que a suspensão desse carro fosse mais durinha, mais desconfortável, mas felizmente não é. Ele consegue ter um equilíbrio muito bom entre o conforto e a boa dinâmica, a boa condução mais apimentada, abusando um pouquinho mais forte. Ó, mais desníveis aqui, tá fazendo um pouquinho de barulho, mas é a GoPro, não sei nem se vocês estão ouvindo. Mas ó, a gente percebe que aqui na estrada ele é bem confortável. Na cidade, logicamente, ele fica um pouquinho menos, porque são ainda mais desníveis. Mas em geral, gostei da suspensão, achei ela bem acertada. Agora, falando de direção, a gente tem aqui ela um pouquinho mais pesadinha. Ela não é assim muito direta, vocês podem ver que ela tem uma certa folguinha, digamos assim, mas que é normal para um carro que não tem pretensões exatamente esportivas, é só no visual e nem tanto assim também. E logicamente, como ela é elétrica progressiva, ela fica um pouco mais rígida aqui na estrada. Então eu gosto bastante, ela não fica tão macia, você percebe ela realmente um pouco mais rígida. Mas na cidade ela também consegue ser bem macia, bem levinha. Não tanto, de novo, quanto os modelos da Citroën, que é bem mais leve, mas para quem gosta de uma condução um pouquinho mais prazerosa, digamos assim, ligeiramente mais esportiva, a direção um pouco mais firme contribui para isso. E agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre isolamento acústico. Sinceramente, eu não achei assim tão bom, porque entra bastante barulho de vento. A gente tem aqui um carrinho um pouco mais baixo, né? Você parece que está num kart, inclusive, e isso até favorece a aerodinâmica, você tem uma menor incidência contra o vento. Mas mesmo assim eu acho que entra bastante barulho de vento. Eu nem vou considerar exatamente como um ponto negativo, porque nós temos aqui um modelo tabelado hoje nessa versão GT em R$ 120.990. É caro sim, mas hoje em dia praticamente todo carro está a esse preço. Um Argo, um Cronos não ficam muito distantes disso, e são carros menos refinados. Então por isso não vou considerar como um ponto negativo, mas poderia ser um pouquinho melhor. Agora, chegando aqui no pedágio, pessoal, vamos citar para vocês como que ficou a nossa média de consumo 100% de estrada. Rodamos aqui mais ou menos 24 km, ele não mostra o tempo pra gente, mas foram 104 km por hora de velocidade média e um consumo na gasolina com ar ligado o tempo inteiro de 15,1 km por litro. Posso dizer que é um carro econômico na estrada, mas a gente tem modelos que já foram bem superiores a esse consumo de 15,1, já fizeram, por exemplo, 19, talvez porque estava menos calor, tá? Hoje prejudica um pouco o consumo, mas esperava um pouquinho mais por ser 1.0 turbo. Não que esteja ruim, é econômico, mas poderia ser melhor. Pessoal, saindo aqui do pedágio, já liguei o modo esporte, vamos estabilizar aqui em 30 km por hora. Vamos lá, pé no fundo. Ó, tem um lagzinho no começo e depois até que responde bem, ó. Para a categoria do carro eu posso dizer que a gente tem sim um bom desempenho, 110 e 120. Logicamente ele não surpreende. Hoje em dia nós estamos, digamos que, mal acostumados com carros que andam muito. Então a gente testou, por exemplo, o Honda HR-V Touring recentemente e o desempenho é muito melhor. Mas a gente tem que considerar a categoria desse carro, e tendo isso em vista, é um ótimo desempenho. Ele fica ali realmente muito páreo com seus concorrentes 1.0 turbo ou ligeiramente melhor, mas é bem parecido. Agora, qual que é o problema? Não mostra que a gente ligou o modo esporte, porque o botão fica aqui, bem escondido, eu tenho que abaixar a cabeça e olhar para a esquerda para conseguir enxergar ele, e aqui sim a gente tem uma luz, mas como não muda nada no painel, frequentemente você esquece de desligar esse sistema e só vai perceber depois que ele está acionado, ou nem perceber, e como ele aumenta o giro, você acaba gastando um pouco mais de combustível em razão disso, né? Vamos fazer um outro teste, ó, vamos estabilizar aqui em 100 por hora, lembrando, subida e com ar ligado, tá? 100, pé no fundo. Ó, demorou um pouquinho para reduzir, tem um certo turbo lag, né? Mas tudo bem. E 120, com a estrada fechando a gente, hein?
Ó, 110, mais um pé no fundo, ó, pé no fundo. Subida, ar ligado na gasolina, hein? 120. Então é sim um bom desempenho. A gente não tem aqui um carro pesado, pelo contrário, são 1.157 quilos. Ou seja, isso dá uma boa relação de peso-potência e peso-torque também aqui para esse modelo. E curiosamente, pessoal, não sei se a Peugeot errou na ficha técnica, isso não é impossível de acontecer. A versão Allure, de acordo com eles, também 1.0 turbo, é mais pesada, com 1.177 quilos. Ou seja, 20 quilos a mais, mas não sei de onde vem essa diferença de peso. Já que estamos saindo do nosso percurso de estrada, vamos conferir como que ficou o trajeto inteiro, levando em conta também aquelas aceleradas que a gente deu para testar o desempenho. Rodamos aqui então, desde o começo do percurso, 36 km aproximadamente, média de 92 km por hora e um consumo ali definido de 14 km por litro. Considerando as aceleradas que a gente deu e o calor imenso que está hoje, é um ótimo consumo. Mas para um carro 1.0 turbo e leve, como é aqui o Peugeot 208 nessa versão GT, acho que poderia sim ser um consumo um pouquinho melhor. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e eu posso dizer que gostei bastante do Peugeot 208 GT rodando na estrada. Porém, esse não é um carro exatamente ideal para viajar. Por quê? O consumo eu acho que poderia ser um pouquinho melhor. Ele é econômico, mas para um modelo dessa categoria, eu acho que os seus concorrentes, a gente ainda não conseguiu testar muitos deles aqui no canal, pretendemos em breve. Eu acho que seus rivais conseguem consumos um pouco melhores em relação aqui ao 208, mas não que seja ruim, ainda é bom. E se você vai viajar com uma ou duas pessoas no máximo, aí sim é um carro interessante. Mas se você for viajar em mais de 2 adultos, já vai começar a ficar um pouco complicado. Aliás, bastante complicado, porque olha aqui o espaço que fica atrás de mim. Tudo bem que eu sou bem grande, tenho mais de 1,92 de altura, mas mesmo aquele banco bem mais pra frente, ó, vocês ainda reparem que tem pouco espaço ali atrás. Também tem pouco porta-malas, a gente vai mostrar isso na avaliação completa. Então não é o carro ideal para viajar, a não ser que você esteja sozinho ou no máximo com uma segunda pessoa. Mas gostei bastante do acerto de suspensão e direção, e o isolamento acústico não é assim tão bom, mas também está muito dentro da média da categoria. Então é um carro bem gostosinho de dirigir de modo geral. O desempenho também é interessante para essa faixa de preço e também de segmento. Vamos mostrar para vocês como que ficou a nossa média de consumo desde São Bernardo do Campo. A gente vê aqui no trajeto 1 que nós rodamos 78 km. Aqui vale uma crítica bem grande, esse carro só mostra quilômetros completos. Então se a gente rodou, por exemplo, 78,9, ele continua mostrando como 78, e convenhamos que já seria praticamente 79. Principalmente em percursos menores, isso faz bastante diferença. Também não mostra o tempo, somente quando você desliga o painel, mas aí você não tem um controle de poder resetar junto com as outras informações. Mas ali, 78 km aproximadamente, 57 km por hora de velocidade média e um consumo com ar ligado o tempo inteiro na gasolina, 13,8 km por litro. Eu acho que é um bom consumo, mas poderia ser melhor considerando ser um carro bem leve e também ser 1.0 turbo e não 1.3, não 1.5. Então eu acho que, dada essas observações, não é um consumo assim que me empolgou tanto. Tem carros aqui bem mais pesados, desconsiderando os híbridos e elétricos, tá? Mas tem carros mais pesados e também com motores bem mais potentes que conseguiram médias muito parecidas ou até melhores. Estou sofrendo bastante para gravar esse vídeo para vocês debaixo do sol forte, então por favor retribua se inscrevendo no canal e ativando as notificações. E é claro, pessoal, agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Então comenta aqui embaixo o que você achou do Peugeot 208 GT, qual a sua opinião sobre esse consumo e também se você compraria esse carro. E como eu disse, ative as notificações porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.